Oi, pessoal. Vamos mergulhar hoje no capítulo 24 de Provérbios. E ele já começa assim com um alerta bem direto, né? Isso mesmo. Logo de cara ele diz, olha, não tem inveja dos maus, nem queira andar com essa gente. Exato. Porque, bom, o coração deles só pensa em violência e a conversa é sempre para causar problema. Bem claro o recado. Mas aí, logo em seguida, vem o contraste, que eu acho muito interessante. O texto mostra o outro caminho. Construir a vida, a casa, com sabedoria. Ah, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento. Isso. São essas coisas que enchem os cômodos com o que é valioso, com tesouros bons de verdade. É uma construção ativa. E tem aquela conexão forte com a força, né? Tipo, a sabedoria te deixa mais forte. Exatamente. O versículo 5 fala isso. O sábio é mais poderoso que o forte, o conhecimento aumenta o poder. Faz todo sentido. E essa força, essa sabedoria, não é só para a gente. O texto fala que, para a guerra, para enfrentar os desafios, a gente precisa de orientação, de muitos conselhos para vencer. Sim, a vitória vem com planejamento e múltiplos conselheiros. Mas aí fica bem interessante. Porque essa força toda não é só para se proteger, né? Tem uma chamada para ação. Com certeza. É aí que entra a responsabilidade ativa que a sabedoria traz. O versículo 11 é impactante. Livra os que estão sendo levados para a morte. É um chamado direto para intervir, socorrer quem está indo para o abismo. E o texto já corta desculpa, né? Aquela coisa de, mas eu não sabia. Sim. A resposta é direta. Aquele que pesa o coração, que vê tudo lá no fundo, ele percebe, ele guarda a vida e sabe quem se omitiu. A ignorância de conveniência, digamos assim, não cola. Ele vai retribuir? Nossa, isso dá um peso, né? Uma responsabilidade enorme. Sem dúvida. E falando em retidão, em caráter, tem também a parte da resiliência. Aquela imagem do justo que cai Essa é clássica. Cai 7 vezes. 7 vezes, mas ele levanta de novo. Não é que ele não erre, mas a base dele, a sabedoria, permite essa recuperação. Totalmente diferente dos ímpios, né? Que na primeira dificuldade já caem e não levantam mais. A calamidade os derruba de vez. É um contraste muito forte. Mas olha que curioso, logo depois vem um aviso. Para a gente não se alegrar quando o inimigo cai. Sim, versículos 17 e 18. É um ponto importante, Por que será? para não se contaminar com o mal. Pode ser isso. Talvez mostre que o foco não está na ruína do outro, mas na sua própria integridade, na busca pela justiça de verdade, e não por vingança ou satisfação na desgraça alheia. O Senhor pode não gostar dessa atitude. Faz sentido. E essa preocupação com a integridade continua, né, nos outros ditados dos sábios. Exato. Aí a sabedoria fica bem prática, para o dia a dia mesmo. Fala da imparcialidade no julgamento, que é fundamental. Não pode ter parcialidade, né? Diz que favorecer o culpado é abominável. Exatamente. E valoriza a resposta honesta. Compara a franqueza a um beijo nos lábios, algo direto, verdadeiro. Que imagem forte! E tem também aquele conselho prático. Arruma primeiro o trabalho lá fora, o campo, para depois construir a casa. Organização, prioridades. Primeiro garante o sustento, a base, depois investe na estrutura maior. Super prático. E por falar em trabalho, ou a falta dele. A descrição do campo do preguiçoso no final é... Nossa! É um retrato, né? Um retrato do abandono total. Tudo coberto de espinho, erva daninha, o muro caído. E por quê? Por causa daquela... Só um pouquinho a mais de sono, né? Um pouco de sono, um pouco de cochilo. Parece tão inofensivo, mas aí vem a consequência. Implacável. A pobreza chega como um assaltante, como um ladrão armado. De repente, quando você menos espera. É um alerta, né? Quem nunca procrastinou um pouquinho? Mas o texto mostra onde isso leva. Sim, o fim dessa estrada. No fim das contas, o que a gente vê é um quadro bem coeso. A sabedoria é a base prática para a vida, não é teoria. É o alicerce para construir resiliência, para agir com justiça. Isso. E para ter diligência, que é o oposto da preguiça que leva à ruína. E tem esperança nisso, né? A sabedoria oferece um futuro. É verdade, o versículo 14 fala disso. Um futuro, uma esperança. Diferente dos maus, cuja lâmpada se apagará. O fim deles é a escuridão, a inexistência. A sabedoria leva à permanência.
Então, resumindo tudo, o que fica pra gente desse capítulo? Olha, Provérbios 24 parece nos dizer que sabedoria não é só acumular conhecimento na cabeça, é um guia prático, essencial mesmo. um manual para construir caráter, para agir com retidão, com coragem, mesmo quando é difícil. E para ter aquela força para levantar depois de cair, aprendendo sempre. É uma construção ativa mesmo, de uma vida que vale a pena. E isso, pensando bem, levanta uma questão final para a gente refletir, né? O capítulo diz que a sabedoria é doce para a alma, que garante um futuro bom. Sim, uma coisa desejável. Ao mesmo tempo, lembra que tem alguém vigiando, pesando o coração, que sabe quando a gente se omite. Aquele que guarda a vida. Exato. Então a pergunta que fica é: a gente busca essa sabedoria só pelo doce, pelo benefício próprio, pela reputação? Ou a gente está disposto a colocar ela em prática quando a coisa aperta? Quando tem que ajudar alguém, quando tem que encarar a própria falha, quando a preguiça chama. Isso. O quão prática é a nossa sabedoria no dia a dia? É algo para se pensar, né?